Você já teve aquele dia em que você chegou num lugar novo, cheio de vontade de provar seu valor, mas foi recebido com olhares de desdém e ironia? Pois é, isso aconteceu com Rafael, um jovem pedreiro novato, que começou numa obra com uma mochila surrada, marmita na mão e uma vontade gigante de construir algo maior que paredes. Mas quem ele encontrou lá? Um engenheiro arrogante, cheio de títulos, diplomas e um ego maior que o prédio em construção. Rafael era o novato, o sem graça, o só sabe assentar tijolo. Ninguém acreditou nele. Até o dia em que ele salvou a obra de um colapso, e o engenheiro arrogante aprendeu a maior lição da vida dele. Era o primeiro dia de Rafael na obra grande, uma daquelas com gruas gigantes, concreto fresco no ar e um monte de gente com cara de quem já viu de tudo. Ele chegou cedo, com uma mochila desbotada nas costas, um cinto de ferramentas básicas e uma marmita que a mãe preparou com carinho. O sol ainda estava fraco, mas o calor do ambiente já era sufocante, e não era só o do asfalto. A equipe não estava exatamente animada com a chegada de mais um novato. Dr. Augusto, o engenheiro-chefe, olhou para ele como quem vê um parafuso a menos no projeto. Rafael tentou cumprir tudo com um sorriso tímido, mas recebeu mais caretas do que respostas. Augusto nem se deu ao trabalho de olhar para ele direito. Só disse se vir aí com o mestre e batida com seu tablet na mão e o queixo lá em cima. Os colegas mais antigos fizeram piadinhas baixas, tipo vai ser mais um que desiste na primeira semana. Mesmo assim, Rafael não reclamou a ferramenta velha nem do canto onde foi colocada para descansar. Ele sabia que era o novo, o novato, o nada, mas tinha certeza de que, com tempo e trabalho, iria mostrar quem ele era de verdade. A obra era grande, complexa, e o clima ali era de quem já tinha o lugar definido, uns no topo, outros no chão. Rafael entendeu que, para subir um andar, tinha primeiro que assentar tijolo com cuidado. Mas ele também sabia que a construção não é só sobre altura, é sobre base. E, às vezes, a base é o que ninguém vê, mas é o que sustenta tudo. E ele estava disposto a ser essa base, mesmo que ninguém ainda tivesse reparado. O primeiro dia de Rafael foi um verdadeiro teste de resistência. Na primeira reunião do tempo, enquanto todos conversavam em círculo, ele se posicionava num canto, ouvindo tudo com atenção. Dr. Augusto, com seu ar de superioridade, fez questão de mostrar que ali quem falava era ele. Quando Rafael, com toda calma e respeito, falou sobre o uso de um tipo específico de argamassa, o engenheiro deu uma risada seca e disse: "Relaxa, rapaz. Você veio para construir, não para decidir." A partir daí, o tratamento foi se tornando mais que hostil, era humilhante. Augusto não perdeu uma oportunidade de cutucar Rafael na frente dos outros. Alguém avisa ao pedreiro que o projeto não é feito com marmita, é com cálculo. Os colegas riram. Alguns até começaram a imitar a voz dele quando ele falou algo técnico. Mesmo assim, Rafael não reagiu. Não reclamou, não desistiu, não se fechou. Simplesmente respirou fundo e voltou para a obra, com a cabeça baixa e as mãos no cimento. Ele sabia que não era bem-vindo, mas não deixou que isso abalasse seu foco. Enquanto os outros riam, ele observava. Enquanto alguns queriam que ele desistisse, ele se dedicava com mais comprometimento. Rafael tinha uma opinião simples, mas poderosa: se eu for útil, um dia vão me ouvir. Se eu for bom, um dia vão me respeitar. E mesmo sem saber, ele já estava plantando a semente da mudança. Só que ninguém ainda tinha visto. Numa manhã chuvosa, durante uma reunião técnica sobre o andamento da obra, Rafael notou algo estranho no projeto de devolução. Ele ouviu atentamente enquanto o Dr. Augusto explicava detalhes dos cálculos hidráulicos usados naquele setor. Mas Rafael, que já apresentou alguns pontos na prática, sentiu um aperto no peito. Levantei a mão com educação e perguntei: será que não seria melhor ajustar o desnível aqui? Vi que a água está se acumulando rápido. O silêncio que foi quase pior que a resposta. Dr. Augusto olhou para ele como se tivesse ouvido uma criança tentando dar aula de matemática. Rafael, eu sei que você gosta de água, mas deixa isso com os especialistas, ok? Alguns risos ecológicos. Rafael abaixou a cabeça, sugeriu discretamente e não respondeu. Apenas anotou mentalmente: eles não estão ouvindo. Mas a água, sim. Naquele dia, Rafael não conseguiu mudar a decisão técnica. Mas veja uma coisa importante: sua observação vinha da prática, do chão da obra. Enquanto os cálculos estavam no papel,
ele via os sinais na terra molhada, nas poças que não secavam. E mesmo com a humilhação, não desistiu de olhar com atenção. Aquela não seria sua última chance. Só não sabia ainda que, em breve, o mundo todo teria que ouvir o que ele tinha a dizer. Mesmo após uma humilhação pública, Rafael não deixou que o orgulho ferido atrapalhasse seu trabalho. Pelo contrário, ele passou a observar a obra com ainda mais atenção, como se cada tijolo, cada gota d'água, contasse uma história. Logo saiba que as poças não eram coincidentes. A água estava se acumulando exatamente nos pontos que ele havia alertado. E o pior, as fissuras no piso estavam aumentando. Rafael anotou tudo em um caderno surrado que carregava no bolso da calça. Medidas, locais, até desenhos simples ele fez para entender o que estava acontecendo. Tentei conversar com o mestre de obras, mas ouvi apenas: Rafael, você veio para construir, não para se preocupar. Até colegas que antes eram mais neutros começaram a evitar suas conversas. Você quer se meter onde não é chamado, disseram. Mesmo sem apoio, Rafael não desistiu. Ele sabia que os sinais não mentiam. E se ninguém estava ouvindo, talvez fosse porque não estava olhando para o chão. Às vezes, quem voa alto demais não vê o buraco embaixo do pé, ele pensou. E decidiu que, se um dia o chão balançasse, ele estaria pronto para dizer: eu avisei. A chuva dos últimos dias não deu trégua. O que antes era só uma poça aqui e ali, virou um problema real. O piso começou a rachar de verdade. Rafael já não precisou de caderno para saber onde procurar. Bastava olhar para baixo. As fissuras estavam lá, crescendo como se alguém tivesse riscado o chão com raiva. E ele sabia, aquilo não era normal. Era um alerta. Ele voltou a tentar avisar os colegas. Mostrou os pontos críticos, explicou como a água estava se acumulando e como isso poderia afetar a estrutura. Mas a resposta foi sempre a mesma: relaxa, Rafael. Isso é normal numa obra em andamento. Até um dos operários brincou: se você por apontar rachadura em tudo, vai ter que reclamar do céu também. Rafael deu sem graça, mas por dentro, sentiu um frio no estômago. Então, uma manhã, ele notou algo novo. O piso não só rachava, mas estava afundando em alguns pontos. O terreno estava cedendo. Ele sabia que isso poderia afetar toda a estrutura da obra. E, pior, se não fosse parado a tempo, poderia colocar vidas em risco. Rafael respirou fundo e fechou o caderno com força. Chega de avisar. Hora de agir. Chegou o dia da vistoria da diretoria da construtora. Para o Dr. Augusto, era o momento de brilhar. Gravata ajustada, camisa social, tablet na mão e um sorriso de quem já sabia o que ia ouvir. Tudo sob controle, ele repetia para a equipe, como se isso bastasse para virar realidade. Rafael, por outro lado, não conseguiu disfarçar a tensão. Ele sabia que, por trás da fachada impecável do engenheiro, a obra estava com os pés na areia. Enquanto os diretores circulavam pela obra com capacetes e pastas, Augusto falava com orgulho dos avanços técnicos, dos prazos cumpridos e da excelência nos padrões. Mostrava gráficos coloridos no tablet, usava termos técnicos que soavam bem, mas que Rafael sabia que não combinavam com a realidade. Parece tudo perfeito, disse um dos diretores. Rafael olhou para um dos pontos críticos e viu o piso afundando. Ele engoliu seco e abriu o caderno na mão. Perfeito para quem não vê o que está embaixo. A vistoria segue tranquila, quase como uma concessão de reconhecimento ao trabalho do engenheiro. Até que Rafael, sem querer, cruzou o olhar com o de um dos diretores. Foi um segundo, mas foi o suficiente para ele tomar uma decisão de mudar tudo. Não podia mais ficar calado. A obra estava em risco. E, se ninguém ia ouvir antes, ele faria com que ouvissem agora. Rafael respirou fundo e interrompeu a vistoria com uma voz firme, mas respeitosa. Com licença, senhores diretores. Eu sei que não é meu papel, mas preciso mostrar uma coisa. O silêncio caiu como uma pá de areia no chão da obra. Dr. Augusto arregalou os olhos, surpreso com a ousadia do pedreiro. Isso é inadmissível, ele tentou interromper. Mas um dos diretores pediu a mão e disse: vamos ouvir o que ele tem a dizer. Rafael a converteu equipe até os pontos críticos que anotou no caderno. Mostrou as fissuras, explicou como a água estava se acumulando, e apontou o recalque no solo. Se não resolver isso agora, o risco de colapso estrutural é real. E não é só dinheiro, é segurança.
Os diretores ouviram atentamente, e alguns técnicos já começaram a tirar fotos e anotar. Dr. Augusto tentou disfarçar o nervosismo, dizendo que eram ajustes normais. Mas o olhar dos diretores já dizia outra coisa. Em minutos, os técnicos da diretoria confirmaram que Rafael vinha alertando há semanas. A estrutura estava comprometida. E ele, um simples pedreiro novato, havia identificado isso antes de todos. Um dos diretores virou para ele e disse: "Você não só salvou uma obra, você pode ter evitado um acidente grave." Rafael discretamente e respondeu: "Eu só fiz olhar para onde ninguém queria ver." A repercussão foi imediata. Os diretores pediram uma reavaliação completa da estrutura, e uma equipe técnica foi mobilizada para intervir. Dr. Augusto, que antes andava pela obra com a postura ereta e o comprimido como símbolo de autoridade, agora caminhava com os ombros caídos e o olhar perdido. Os colegas que riram de Rafael nas primeiras semanas agora evitavam seu olhar. Alguns, até então arrogantes, prestaram atenção no que ele falava. Naquela mesma tarde, uma reunião de emergência foi convocada. O tom foi diferente. Rafael foi convidado a participar. Dr. Augusto tentou justificar os erros, mas os relatórios técnicos não davam margem a dúvidas. As fissuras, o recalque, a devolução mal feita, tudo confirmava o que Rafael havia alertado. "É estranho como as coisas mudam quando alguém finalmente escuta", disse um dos técnicos da diretoria. Era uma crítica velada, mas clara. Naquela noite, o clima na obra era pesado. Alguns colegas, envergonhados, passaram a considerar o valor de Rafael. Outros, que antes o ignoravam, agora buscavam sua opinião. Dr. Augusto, por sua vez, tentou se reafirmar com uma reunião técnica improvisada. Mas a equipe já não olhou para ele com o mesmo respeito. "Parece que o diploma não é seguro", comentou um dos operários baixinho. E todos entenderam o recado. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Dr. Augusto, que antes nem cumprimentava Rafael direito, se moveu dele discretamente. "Rafael, queria te agradecer. Você salvou a obra. E talvez até vidas." Foi uma frase curta, mas pesada de significado. Rafael olhou nos olhos dele e respondeu com humildade: "Eu só fiz o que qualquer um devia fazer. Olhar para onde ninguém quer ver." Aquela conversa foi breve, mas informações de significado. Augusto, pela primeira vez, não estava tentando impor sua autoridade. Estava tentando entender. E Rafael, sem arrogância ou revanchismo, aceitou a mudança com modernidade. Ele não queria vingança, não buscava protagonismo. Queria apenas que o trabalho fosse bem feito. E, de alguma forma, agora ele tinha espaço para isso. A partir daquele dia, o comportamento de Augusto começou a mudar. Ele passou a ouvir mais, falar menos e, surpreendentemente, a pedir opinião a Rafael em alguns pontos técnicos. Rafael, por sua vez, nunca fez aquilo para se elevar. Mantinha a mesma postura, humilde, discreta, trabalhadora. E foi isso que fez com que o respeito não fosse imposto, mas construído, tijolo por tijolo, como uma verdadeira obra-prima. Com o tempo, Rafael se tornou mais do que um pedreiro na obra. Ele virou referência técnica para os colegas, especialmente nos detalhes que muitos antes ignoravam. O mestre de obras passou a consultar sua opinião em pontos críticos. Até engenheiros mais humildes referem-se a seu olhar apurado. E o mais surpreendente: Dr. Augusto, mesmo com todo o orgulho inicial, também passou a escutar o que ele tinha a dizer. Mas, diferentemente de muitos que buscam protagonismo após reconhecimento, Rafael não mudou sua postura. Continuava com a mesma mochila surrada, a mesma marmita e o mesmo zelo pelo trabalho. "Não usei o sucesso para se elevar, mas para melhorar a qualidade da construção. Parede bonita é boa, mas parede segura é melhor", dizia ele para quem perguntava. E cada frase dele carregava uma lição aprendida na prática, no chão da obra. Aos poucos, o respeito foi se consolidando. Não por pressão, não por imposição, mas por mérito. Rafael provou que o verdadeiro valor de um profissional não está no título, mas na atenção, no compromisso e na coragem de falar quando é preciso. E mesmo com um novo reconhecimento, ele mantinha os pés no chão, literal e figurativamente. Porque agora ele sabia, construir respeito era muito mais difícil do que construir paredes. E ele havia feito os dois.
Essa história não é só sobre um pedreiro que salvou uma obra. É sobre como o verdadeiro valor profissional nem sempre vem com um diploma ou uma carga de chefia. Às vezes, vem com uma mochila surrada, um caderno de anotações e uma cabeça que observa com atenção. Rafael provou que estar no chão da obra não significa estar abaixo do conhecimento. Significa estar perto da realidade, e isso é raro e precioso. Também aprender que o respeito não se conquista com arrogância. Doutor Augusto tinha todos os títulos, mas faltava humildade para ouvir. Rafael não tinha títulos, mas tinha coragem para falar. E foi isso que fez a diferença. A verdadeira liderança não se impõe com autoridade, mas com atitude. E quem escuta, aprende. Quem fala com sabedoria, liderança. Outra grande lição é que pequenos sinais muitas vezes indicam grandes problemas. Rafael viu as rachaduras, pegou o silêncio do chão e entendeu o que ninguém queria ver. Quantos de nós já ignoramos alertas por achar que não era nosso papel? Essa história nos mostra que não importa quem fala. Importa o que está aqui. E às vezes, quem parece menor é quem vê mais longe. A partir daquele dia, a obra nunca mais foi a mesma. Não por causa dos tijolos, do cimento ou dos projetos técnicos, mas por causa da mudança não há jeito de enxergar o trabalho. O respeito passou a ser construído com base no mérito, na escuta e na coragem. E não importava mais quem usava gravata ou quem usava botas. Importava quem estava disposto a olhar para baixo e ver o que ninguém queria ver. Rafael nunca buscou protagonismo. Ele só queria fazer o certo, no lugar certo, com as mãos certas. E mesmo com o reconhecimento, ele continua com a mesma marmita, a mesma mochila e o mesmo compromisso. Um dia, os colegas fizeram um brinde simbólico para ele. Um mestre disfarçado de novato, disse um deles. E todos entenderam o recado. Porque às vezes, a maior sabedoria vem de onde a gente menos espera. E aí, você já teve uma experiência em que alguém, sem título ou carga, te ensinou uma lição valiosa? Ou já foi ignorado por estar no lugar errado, mesmo tendo razão? Deixa seu comentário aí embaixo, compartilhe a sua história. E se esse vídeo te fez refletir sobre a importância de ouvir quem está no chão, de valorizar quem trabalha com as mãos e o coração, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Porque histórias como a do Rafael merecem ser contadas e aprendidas. Até a próxima, vamos construir juntos, não só paredes, mas respeito.